Dicas do mestre e professor em comunicação, Reinaldo Polito. Mais dicas e informações sobre cursos com Reinaldo Polito. Acesse o site www.polito.com.br. Dicas para criar e elaborar apresentações. Dica número 1. O momento da criação. O momento de criar é a fase mais delicada de todo o processo. Nesse instante, você vai precisar refletir bem para eleger o assunto que irá expor. O bom resultado de todos os demais requisitos para que você se desempenhe bem diante da plateia dependerá dessa etapa. Dica número 2. Determine o tema e seus objetivos. Para que você tenha boa atuação diante do público, precisará antes determinar de forma correta qual o assunto que irá apresentar e os objetivos que pretende conseguir. Embora neste caso o professor Polito esteja se referindo à criatividade, você poderá se valer de métodos simples para disciplinar e cumprir esta etapa. Dica número 3. Fale sobre um assunto de seu domínio. Facilite a vida. Para se sentir confortável com sua apresentação, escolha um tema de seu domínio. Quanto mais você conhecer o assunto, mais seguro e confiante se mostrará diante dos ouvintes. Dica número 4. Delimite o tema. De maneira geral, os assuntos são amplos e permitem que você os delimite a determinados aspectos mais restritos. Se, por exemplo, a sua exposição fosse sobre o mercado financeiro, essa matéria se compõe de diversos aspectos que poderiam ser selecionados de acordo com a intimidade que você tivesse com eles. Se estivesse mais familiarizado com os diversos tipos de financiamento, sendo possível, poderia restringir sua apresentação a esse aspecto. Da mesma forma, se estivesse mais preparado para falar sobre a evolução das taxas de juros no mercado internacional, se não encontrasse inconvenientes pelas características do evento, essa deveria ser sua opção. E assim seria uma infinidade de escolhas pertinentes à sua experiência. Dica número 5. Associe ao que conheça bem. Além de optar pelo aspecto do tema sobre o qual tenha mais conhecimento, procure também desenvolver o assunto fazendo associações com histórias e exemplos que você conheça muito bem e que guardem algum tipo de relação direta ou indireta com o objetivo da apresentação. Se você estivesse tratando dos diferentes tipos de financiamento e soubesse como constituir uma empresa, poderia contar a história de determinada companhia que se constituiu graças a um tipo específico de financiamento. Nesse caso, você discorreria sobre as diversas etapas para se constituir uma empresa, que é o assunto que você domina, e depois faria ligação com os tipos de financiamento, relatando um exemplo de uma organização que pode ser constituída por ter escolhido corretamente o empréstimo de que necessitava. Dica número 6. Escolha um assunto apropriado à circunstância. De nada adiantaria falar de um aspecto do tema sobre o qual tenha total domínio, se ele não fosse ao encontro das expectativas da plateia. Por isso, considere sempre que o público espera que você desenvolva temas do interesse dele, apropriados ao contexto e à circunstância da apresentação. Dica número 7. Seja cuidadoso nessa pesquisa. Verifique quem são os ouvintes, qual é a formação intelectual predominante do grupo, se houve algum critério para que as pessoas fossem convidadas, que assunto foi prometido a elas e quais as informações que elas possuem sobre o tema. Normalmente, com pequenas modificações no assunto que você conhece bem, será possível atender a essa expectativa dos ouvintes. Com um exemplo apropriado, uma ilustração ou uma metáfora bem empregada, talvez você leve o tema bem próximo ao que as pessoas desejam ouvir. Dica número 8. Cuidados especiais. Ao definir o assunto que irá apresentar, tenha alguns cuidados importantes, como, por exemplo, revestir com uma roupagem nova e atraente informações que estejam ultrapassadas e já se mostrem desinteressantes. Não há nada mais desestimulante que o cheiro de naftalina de uma apresentação. Dica número 9. Inove. Nenhum assunto, por mais antigo e comentado que seja, deve ser descartado. Se você encontrar um bom ângulo de análise, ele parecerá novo, como se fosse uma mensagem inédita para a plateia. Procure desenvolver aspectos do tema que sejam inusitados para o público, pois ao sair do lugar comum e se afastar da mesmice, conquistará mais facilmente a atenção das pessoas. Dica número 10. Fale do que mais gostar. Se tiver possibilidade de interferir na escolha da matéria a ser apresentada, fale sobre o que você mais gostar.
É quase certo que, se você discorrer sobre o que lhe der prazer, seu desempenho encantará a plateia, pois demonstrará envolvimento, disposição, energia e vontade de falar com os ouvintes. E sua mensagem será única, especial, particular.